Nesse momento, daremos início à terceira audiência pública com finalidade de apresentação do relatório de prestação de contas da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2017, em cumprimento ao parágrafo 4º, artigo 9º, da Lei Complementar de número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e do artigo 166 da Constituição Federal. Gostaria, nesse momento, de estar aqui apresentando quem são os membros da Comissão de Seguridade, na qual eu sou o presidente, vereadores Adiel da Silva Vieira, membro, e vereador Miguel Pereira, também membro. Gostaria de estar registrando aqui também a presença do corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde, o nosso secretário, doutor Fábio Henrique Passos Vaquinin, e da funcionária Deise Maria Nunes. Gostaria aqui também de registrar a presença do Marcos, presidente da Serve Búzios, do senhor Luiz e demais pessoas presentes aqui na assistência da Câmara Municipal. Nesse momento, eu gostaria de franquear a palavra ao secretário municipal de saúde de Armação dos Búzios, doutor Fábio Vaquinin. Boa tarde, vereador Josué, presidente. Boa tarde a todos os ouvintes aí do plenário. Vamos dar início à leitura, do relatório detalhado quadrimestral 2017, período de setembro a dezembro. A Secretaria Municipal de Saúde de Armação dos Búzios elaborou este relatório com o objetivo de subsidiar a gestão, os trabalhadores e o controle social, no intuito de avaliar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde prestados à população, com base nos princípios do SUS, metas e indicadores pactuados. Os relatórios quadrimestrais de prestação de contas no ano 2017 foram elaborados e estruturados conforme orientações da Lei Complementar número 142/2012, em seu artigo 36. O gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações: 1. Montante e fonte de recursos aplicados no período. 2. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde atende à legislação vigente e garante de forma efetiva a transparência para a sociedade das ações da gestão do SUS no decorrer do ano 2017. Secretaria de Saúde, razão social da Secretaria de Saúde. Você lê normalmente? Você lê, não? Não, né? Deixa eu passar, né? O nome do secretário, Fábio Henrique Passos Vaquinin, o próprio, data da posse, 1 de fevereiro de 2017. Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere ao relatório quadrimestral, não. A Secretaria de Saúde tem plano de saúde, sim. Período a que se refere ao plano de saúde 2014-2017. Status aprovado, resolução número 005, de 28 de setembro de 2016. População estimada do ano 2016, ainda com os dados demográficos do IBGE não atualizados, pelo mesmo, 31.674 habitantes. População no ano 2010, que é o que foi realmente contabilizado pelo IBGE, o último em 2010, 27.560 habitantes. Aqui traz a pirâmide populacional de residentes em Armação dos Búzios no ano 2010 e a sua distribuição segundo o gráfico. Distribuição da população residente por sexo no ano 2010, masculino 13.742, feminino 13.818. Total, os 27.560 que eu já havia falado. A população encontra-se distribuída entre sexos com discreto predomínio feminino, como podemos observar, já que é 3.816 mulheres,
versus 3.742 homens, representando 50,14% do total em relação às mulheres e os homens contabilizando 49,86% da população geral. Distribuição da população residente por raça no ano 2010. Branca, 4.003, preta, 2.872 e amarela, 216, parda, 10.447, indígena, 22. Total, 27.560. Aqui tem um gráfico em pizza, distribuição da população por raça em percentual, né? Onde a maior é branca, a segunda maior é parda, a terceira preta, depois a indígena, no caso. A raça branca, 51%, é predomínio, seguida pelas raças parda, 38%, e negra, 10%. População residente agrupada por região no ano 2010. IBGE, Censo Demográfico 2010, continua a avaliação de que a rural continua 0%, toda a população buziana, então, 100% urbana. De acordo com os dados do IBGE, o município apresenta apenas população característica urbana. Os dados demográficos detalhados apresentados reportam-se ao ano 2010 e consideram a base do último censo populacional realizado pelo IBGE. O Instituto orienta que, a partir do ano 2013, as tabulações detalhadas estão inviabilizadas devido ao tempo decorrido desde o censo 2010. Devido a esta recomendação, a base populacional utilizada para detalhamento refere-se aos resultados do censo 2010. Rede de serviços ofertados pelo município. Atenção básica. Aqui o tipo de estabelecimento, a esfera administrativa, sempre pública, e o total no final. Unidade de saúde da família, 7. Unidade básica de saúde Vila Verde, 1. Equipe de saúde bucal, 7. Núcleo de saúde coletiva Vila Sanitária, 1. Farmácia central, 1. NASH, 1 equipe. Média alta complexidade, CAPS, tipo 1, 1. Centro Materno Infantil e Idoso, 1. Centro Municipal de Fisioterapia, 2, sendo um em Manguinhos, outro na Rasa. Hospital Geral, 1. Policlínica, 2, sendo uma em Manguinhos, outra na Rasa. Portanto, o município conta com cobertura integral de sua população pela ESF, Estratégia de Saúde da Família e de Saúde Bucal, de acordo com a avaliação do Ministério da Saúde. O NASF presta suporte às equipes de saúde da família, sendo composto de equipe multidisciplinar. O Hospital Municipal tem característica geral, oferecendo serviços nas clínicas médica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, ortopédica, que não consta aqui, e conta com leitos de internação psiquiátrica e curta permanência. Serviços de psiquiatria também, médico e enfermeiro, especializado em psiquiatria. A rede de saúde mental é estruturada com centro de atendimento psicossocial, além dos leitos descritos anteriormente. A policlínica oferece atendimento ambulatorial em diversas especialidades, consultas e exames. Desta forma, a rede pública municipal se encontra organizada de forma hierarquizada, atendendo às preconizações do Ministério da Saúde, estando em conformidade com a necessidade da população. No SINASC, se registram os nascidos vivos, quantitativo de nascidos vivos em relação aos ocorrentes e residentes, de acordo com os meses de armação dos búzios em 2017. Setembro, que a ocorrência são as pessoas de fora. 49 de fora, 43 residentes. Buziano. Outubro, 38 ocorrência, 44 buziano. Novembro, 35 fora, 30 buziano. Dezembro, 54 de outros municípios e 53 residências. O total prevaleceu os de fora por uma questão de 6 nascimentos, 176, versus 170 nascimentos de buzianos. Quantitativo de óbitos por capítulo CID-10, Código Internacional de Doenças, e faixa etária no terceiro quadrimestre de 2017, ocorrida a armação de Búzios. Aí nota-se o predomínio no 9, que é justamente o cardiovascular, onde predomina, né, o infarto. O 10, que seria o capítulo 10 também, que tem que toma o segundo lugar aí, seriam por doenças pulmonares. Ambos os capítulos, o 9 e o 10, o capítulo é um capítulo próprio meu, que é o da cardiologia, que é uma coisa geral no país inteiro, né? No país inteiro, praticamente em todos os municípios, a principal causa de mortalidade no país é infarto, segundo acidente vascular cerebral. E o capítulo 10 são dos idosos que evoluem com DPOC, com
asma, enfisema, né? Mais enfisema, não asma. E acabam evoluindo com algum tipo de infecção, né? E piora pela idade, imunidade baixa, doenças de base e acabam indo a óbito. Acima podemos observar que o maior número de óbitos foram relacionados às doenças do aparelho cardiológico, relacionados ao capítulo 9, como disse, no Código Internacional de Doenças 10, por faixa etária acima de 75 anos, que mesmo os pacientes que estão infartando aqui, eles estão infartando, na sua maioria, acima dos 75 anos, ou seja, ainda estão vivendo muito, sofrendo intercorrência, passando por tratamento clínico, ou seja, o paciente foi examinado, foi feito exame, cateterismo, fez angioplastia, fez algumas cirurgias cardíacas, a doença vai evoluindo até que eles acabam indo a óbito por complicação. O destaque do gráfico acima é predominantemente a gravidez, dados hospitalares, indicadores de internação de setembro a dezembro por doença específica. E aí nós podemos observar um predomínio da gravidez. Em relação aos meses, o azul, setembro, que é praticamente igual ao verde, que é novembro, o menor em vermelho é outubro e o maior em dezembro, né? Número de atendimentos no hospital. Lembrar que o hospital é porta aberta, né, para atendimento, qualquer tipo de atendimento lá, né, por lei do SUS, ninguém pode negar atendimento a qualquer pessoa. Então, esse número de atendimentos, se você for ver, não bate com o número de nascidos. Por quê? É muito maior, são milhares de gestantes ao longo desse período e centenas de nascimentos. Porque as gestantes, sempre que vão, não necessariamente nascem, volta, vai de novo, mesmo as buzianas. E as de fora, mesmo às vezes fazendo pré-natal em outro município, vêm ao hospital porque preferem que nasça aqui e também às vezes não estão em trabalho de parto. Vem várias vezes sendo de outro município, o que gera um alto índice de atendimentos, haja vista maior até do que os outros atendimentos do hospital, causas de atendimento aí específico. O destaque ficou internações versus idade de setembro a dezembro. O destaque ficou para a faixa etária de 21 a 31 anos. Então, o adulto jovem, aí está se referindo a 21 a 30 anos, já é adulto, é o adulto jovem que a gente chama, né, o adulto na primeira idade aí, que procurou mais o hospital. Indicadores do pronto-socorro setembro a outubro de 2017. Total de atendimentos, ele foi aumentando, setembro, outubro, novembro e dezembro, e atribui-se a isso aí, provavelmente, a sazonalidade da chegada do verão, que vai aumentando o número de atendimentos de pessoas de outros municípios, pessoas até mesmo que têm casa aqui e vêm passear, enfim, em Búzios. Produção ambulatorial, atenção básica, tabela sobre o quantitativo de vacina aplicada no terceiro quadrimestre, 2017. Queria destacar aqui, setembro a dezembro de 2017, a febre amarela, penúltima, 233 doses. Nós fizemos um somatório de 2017 até agora, em janeiro, fevereiro, depois que abriu, nós somamos até agora 1.300 algumas doses, contando agora quem não está aqui, não seria apresentando, mas isso aqui aumentou em mais de 6 vezes hoje o número de doses já nesse ano de febre amarela, por tudo que está acontecendo aí. Vai ter uma outra campanha agora nacional de febre amarela em breve. BCG, 198 doses, hepatite, 512 doses, rotavírus, 306 doses, pneumocócica, 486 doses, meningocócica C, 461 doses, VIP, 420 doses, VOP, 123 doses, pentavalente, 485 doses, tríplice viral, 298 doses, tetraviral, 38 doses, hepatite A, 182 doses, DPT, 237 doses, DT, 397 doses, DTPA, 137 doses, varicela, 92, febre amarela, como eu havia dito, 233, influenza, 59 doses. Fonte é SUS, SUS, DataSUS. Na tabela acima demonstra a produção da atenção básica no que se refere à imunização e atendimentos realizados nas unidades de saúde de família e policlínica no município.
Tabela, procedimento ambulatorial, atenção básica do terceiro quadrimestre, 2017. Tipo de procedimento: administração de medicamentos, ambulatório, 987. Aferição de PA, 6.734. Atendimento de urgência na atenção básica, 121. Atendimento coletivo, 84. Avaliação antropométrica, 221. Coleta de citopatológico do colo uterino, 271. Consulta de profissionais de nível superior, exceto médico, 1.393. Consulta médica atenção básica, 7.865. Consulta pré-natal, 378. Consulta puerpério, 28. Consulta atendimento domiciliar, 61. Curativo simples mais curativo especial, 731. Eletrocardiograma, 373. Glicemia capilar, 1591. Primeira consulta odontológica programática e retorno manutenção, 1155. Puericultura, 270. Retirada de pontos, 59. Visita domiciliar profissional de nível médio, 2.850. Visita domiciliar profissional de nível superior, 50. Teste rápido, 118. Produção total, 30.918 procedimentos ambulatoriais. Produção ambulatorial especializada. Terceiro quadrimestre. Tipos de procedimento: avaliação antropométrica, 1.410. Procedimentos odontológicos, 1.670. Primeira consulta odontológica programática, 911. Procedimento de vigilância sanitária, 1.489. Fisioterapia, procedimento realizado, 1.119. Eletrocardiograma, 418. Consulta médica atenção especializada, 12.534. Atendimento de urgência atenção especializada, 32.733. Puericultura, 1.153. Administração de medicamentos e atenção básica, por paciente, 2.622. Testes rápidos, 254. Consulta pré-natal, 654. Aferição de pressão arterial, 2.529. Aferições. Retirada de ponto de cirurgias básicas por paciente, 215. Curativo grau 1, com ou sem debridamento, 440. Atendimentos CAPS, 5.610 atendimentos. Produção total de procedimentos, 65.761. Aqui tem as cores indicando o maior número de procedimentos, né? E aí em verde aparece o 65.000, o total de um lado e a divisão do outro através das cores que nós falamos anteriormente aqui, o quantitativo, todos eles. No que se refere na tabela anterior, no que se refere à produção ambulatorial, observamos que todos os números foram obtidos do programa informatizado implantado em 2017 SUS. Através dele conseguimos dados fidedignos para obter o total. Serviços contratados: tomografia computadorizada, 512. Ressonância magnética, 455. Anatomia patológica e citopatológica, 111. Patologia clínica, 83.347. Radiologia, 12.332. Ultrassonografia, 1.083. Endoscopia, 144. Exames cardiológicos, mapa, Holter teste, 151. Exames cardiológicos, eletro, 330. Exames neurológicos, 57. Exames odontológicos, 30. Oftalmologia, exames de cirurgia, 64. Otorrinolaringologia cirúrgico, 24. Medicina nuclear, mamografia, no caso aí os dois, mamografia fora da faixa etária da pactuação, 267, e mamografia dentro da faixa etária na pactuação, que compreende 49 a 69 anos, 90 por semana, que deu um total de 1.440 no período. Produção total, 100.350 serviços prestados. As contratações foram utilizadas para que se fosse garantido o acesso da população a serviços que o município não dispõe em sua rede própria devido ao alto custo de implantação e manutenção. A demanda refere especialmente a serviços de imagem, oftalmologia e exames cardiológicos. Auditorias realizadas no período. Durante o terceiro quadrimestre não houve expensão ordinária de entidades de controle externo, Tribunal de Contas do Estado. Metas e indicadores 2017. Meta indicador 2017, cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica
Meta pactuada 100%, resultado 100%. Cobertura populacional estimada pelas equipes de básica de saúde bucal, meta pactuada 100%, resultado 100%. Números de unidade de serviço com serviço de notificação implantada, meta 2, 100%. Proporção de óbitos infantis e fetais investigado, 80%, resultado 100%. Proporção de óbitos materno investigado, 98%, resultado 100%. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, investigados 90%, 100%. Número absoluto de óbitos por dengue, 0, resultado 100%. Meta pactuada significa o resultado fixo proposto pela esfera estadual. Resultado é o quantitativo numérico alcançado durante um ano, representado em porcentagem 0 a 100%. Houve 3 óbitos infantis, 3 óbitos de mulheres em idade fértil e todos foram investigados e concluídos no sistema do Ministério da Saúde. Não foram registrados no período óbitos por dengue nos últimos anos e óbitos maternos. Nenhuma gestante. Equipes e cobertura da estratégia de saúde da família. Referência de dezembro de 2017. O município de Armação dos Búzios possui população para cálculo de PABFIX, faixa 2, 26 per capita, de 31.674 habitantes, dado do IBGE 2010. Corresponde a R$ 63.979,50 de repasse mensal. Apresenta cobertura de atenção básica de 100%, considerando a estratégia da família, cobertura de 95%. Aí o asterisco é o parâmetro de cobertura utilizado pelo PNAB, de SUS e COAP, que considera a população de 3.000 habitantes por equipe, sendo que para equipes organizadas de outras formas, considera-se a carga horária médica da atenção básica, 60 horas semanais para 3.000 habitantes. Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade, PEMAC. O principal objetivo do programa é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica de saúde. Os valores do repasse mensal do incentivo financeiro do PEMAC, atenção básica, denominado componente de qualidade do piso de atenção básica variável deste ciclo, foram definidos pelas portarias número 562, de 4 de abril de 2013, e portaria 1234, de 20 de junho de 2013. O município de Armação dos Búzios, no terceiro ciclo do programa 2015, cadastrou as seguintes equipes. Resultado de adesão ao terceiro ciclo: ESF-EAB 8, ESB-EASB 7, NASF 1 e CEL 0. Resultado da certificação das equipes de atenção básica que aderiram ao PEMAC no segundo ciclo. Classificação das equipes cadastradas no PEMAC. Desempenho muito acima da média. Frequência 2, 25%. Desempenho acima da média, 2, 25%. Desempenho mediano ou pouco abaixo da média, 4, 50%. Insatisfatória, 0. Desclassificada, 0. Total, soma aí 100%. Resultado da certificação das equipes de saúde bucal que aderiram ao PEMAC no segundo ciclo. Desempenho muito acima da média, 0. Desempenho da média, 0. Mediano abaixo da média, 85,7. Insatisfatória, uma frequência, 14,3, totalizando 100%. Resultado da certificação das equipes do NASF que aderiram ao PEMAC no segundo ciclo. Desempenho muito acima da média, 0. Desempenho na média, 1, 100. Desempenho mediano um pouco abaixo da média, 0, 0. Insatisfatória, 0, 0. Desclassificada, 0, 0. Total, 100%. Programa Saúde na Escola. O PSE constitui estratégia interministerial, Ministério da Educação, MEC, e Ministério da Saúde, MS, para a integração e articulação permanente entre as políticas e ações de educação e saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo intersetorialmente as equipes de atenção básica e as equipes da educação, conforme a portaria interministerial número 1055, de 25 de abril de 2017. O ciclo do programa tem vigência de 2 anos. Situação do Programa de Saúde na Escola. Creche 8, Educandos Pré-Escola 227, Educandos Ensino Fundamental 2.591, Educandos Ensino Médio 0, Educandos EJA 207, total de equipe 7, 20% da adesão e 80% do restante 0. Demonstrativo da utilização de recursos. Demonstrativo da receita terceiro quadrimestre. Fala você, Dana. Eu você.
gente agora vai demonstrar o demonstrativo da utilização de recursos. Esse demonstrativo, esse quadro a seguir, ele é retirado do site do Fundo Nacional de Saúde. Fundo Nacional de Saúde, e ele pode ser acessado por qualquer pessoa que tenha alguma dúvida em relação aos recursos repassados, tá? São repasses de esfera federal para os municípios. Então, no quadro da atenção básica, no programa de agentes comunitários de saúde, nesse terceiro quadrimestre, a gente recebeu um valor de R$ 162.240. Para o NASF, 80 mil. O PAB fixo ficou em 255.918. O PEMAC, 160 mil. Saúde bucal, 66.900. Saúde da família, 242.420. Saúde na escola, 9.676. Então, nesse segundo quadrimestre, no programa da atenção básica, a gente recebeu R$ 977.154. Na parte de investimento, mas na área da atenção básica, no programa de Requalifica UBSs, para ampliação, no terceiro quadrimestre, nós recebemos do Ministério da Saúde R$ 107.880. No quadro da assistência farmacêutica, terceiro quadrimestre, a gente recebeu R$ 58.913,64. No bloco da média e alta complexidade, a gente recebeu com um incremento para a média e alta complexidade, é um incremento temporário do componente de custeio do MAC. No terceiro quadrimestre, a gente recebeu R$ 1.300.000. No bloco da média e alta complexidade, que é o MAC, recebemos R$ 769.432,39. No bloco ainda da média e alta complexidade, mas no programa Rede Cegonha, terceiro quadrimestre, recebemos R$ 1.745,10. Fundo de Ações e Estratégia de Compensação, FAEC, cirurgias eletivas do componente único, no terceiro quadrimestre, recebemos R$ 6.342,95. No bloco da Vigilância Sanitária, recebemos R$ 134.677. Esses dados são retirados do portal do repasse fundo a fundo, tá? Então, a gente pode ver aqui que no total dos blocos, a seguir tem, em outubro, nós recebemos R$ 479.433,03. O total de recebimento por blocos foi R$ 973.849,36. A seguir tem um informativo que é mais um explicativo, tá? Para quem deseja acessar o site do Repasse Fundo a Fundo. A receita total dos blocos de financiamento do Ministério da Saúde, fundo a fundo, apresentou um montante de R$ 3.356.145,08, onde a aplicação dos recursos para atenção básica representou o montante de R$ 977.154, e o somatório dos outros blocos ficou em R$ 2.378.991,08, demonstrando um aumento de receita em relação ao segundo quadrimestre, que ficou em R$ 2.669.703,10, representando uma diferença expressiva de R$ 686.441,98. Então, a gente pode notar que no terceiro quadrimestre nós tivemos um volume maior de repasse. A seguir, nós vamos demonstrar a despesa do terceiro quadrimestre. Despesa do terceiro quadrimestre de 2017. Despesa com pessoal, R$ 8.079.401,46. Material de consumo, R$ 1.472.065,78. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 4.551.281,36. Outros serviços de terceiros, pessoas físicas, R$ 98.110,57. Equipamentos, R$ 111.609.
Despesas correntes, não tivemos nenhum pagamento nesse terceiro quadrimestre. Despesa de exercício anteriores, R$ 93.089,15. Obras e instalações também não tivemos nenhum pagamento, totalizando uma despesa de R$ 14.405.557,32. No quadro a seguir, nós demonstramos o montante de aplicações por fonte de recursos aplicados no período, que compreende setembro a dezembro. Fontes de recurso no programa da administração geral. Então, podemos ver aqui nos recursos ordinários, empenhado foi R$ 4.068.510,46. Liquidado, R$ 4.709.564,81 e pagos R$ 4.709.564,64. Na fonte 00, royalty produção. Esse em vermelho, talvez vocês que estejam com o relatório não colorido, no nosso relatório colorido tem um negativo de R$ 86.024,34. Esse negativo não significa que a gente não empenhou. Ele tinha o empenho do quadrimestre anterior e ele precisou ser anulado no terceiro quadrimestre. Então, a gente soma ele e depois computa como negativo. Liquidado, R$ 735.704,02, pago R$ 859.353,24. No PAB fixo, na fonte 30, não tivemos nenhum empenho, nenhuma liquidação e nenhum pagamento. Na fonte 31 do PSF, também não tivemos nenhum empenho, nenhuma liquidação. Na fonte 33, nenhum empenho, nenhuma liquidação, nenhum pagamento. Na fonte 34, que é SER, também continua o mesmo, sem empenho, sem pagamento. Na fonte 35, Programa de Saúde Bucal, nesse terceiro quadrimestre também não teve nem empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 37, MAC, nenhum empenho, nenhuma liquidação e nenhum pagamento. Na fonte 41, Farmácia Básica, também nenhum pagamento, nenhuma liquidação e nenhum empenho. Na fonte 42, que é o CAPS, também não tivemos nenhum pagamento, nenhuma liquidação e nenhum empenho. Na fonte 49, royalty, continua a mesma perspectiva. Na fonte 50, royalty participação, também não tivemos nenhum empenho. E na fonte 147, no bloco da vigilância, também não tivemos nenhum empenho, nenhuma liquidação e nenhum pagamento no programa da administração geral. Agora a gente vai partir para o bloco da atenção básica. Na fonte 00, recursos ordinários, R$ 1.364.570,32, ele está em vermelho porque foram empenhos anulados. Eles vieram do terceiro quadrimestre, tiveram que ser anulados no segundo e foram anulados no terceiro. Foram liquidados 62.180,13, pagos 62.180,13. Na fonte 00 no royalty produção, no 04 royalty produção, não teve empenho, nem pagamento, nem liquidação. Na fonte 30, PAB fixo, também não teve nem empenho, nem liquidação. Na fonte 31, PSF, foi empenhado R$ 850.891,65, liquidados R$ 1.062.729,24 e pago R$ 989.439,54. Na fonte 32, programas de agente comunitário, teve uma anulação de R$ 157.744,45 nos empenhados. Liquidados R$ 37.848,56 e pago R$ 37.848,56. Na fonte 33, NASF, 5.000 empenhado, 3.673,55 liquidados e 3.673,55 pagos. Na fonte 35, Programa Saúde Bucal, 7.000 empenhados, 64.158,29 liquidados, 64.158,29 pagos. Na fonte 49, royalty excedente, nenhum empenho, nenhuma liquidação e nenhum pagamento. Na fonte 123, convênio, 203.895,46 empenhados. Até a finalização desse relatório não teve nenhuma liquidação e nenhum pagamento. Na fonte 172, convênio, não teve nenhuma liquidação, nem pagamento, nem empenho.
Na fonte 133, fonte de convênio para a construção da UBS Manguinhos, foi empenhado R$ 109.269,22. Na fonte 185, UBS Ferradura, R$ 9.366,93. Na fonte 186, UBS tipo 2, que é a UBS Bahia Formosa, R$ 7.817,14. Não teve nenhum empenho, nenhuma liquidação e nenhum pagamento. Esses empenhos são provenientes já da licitação que aconteceu para dar início às obras. Na fonte 189, equipamentos e materiais permanentes, nós empenhamos R$ 482.789, não liquidamos nenhum montante, nem pagamos ainda. Agora, no bloco da assistência hospitalar e ambulatorial, na fonte de recursos ordinário, nós temos uma anulação de empenho de R$ 2.643.790,06. Foram pagos R$ 3.275.990,78 e pago R$ 3.269.808,26. Na fonte 04 royalty produção, foram empenhados R$ 663.510,95, liquidados R$ 1.050.833,19 e pagos R$ 1.268.640,08. Na fonte 30 PAB fixo, não teve nenhum empenho, mas foram liquidados 20.887 e teve pagamento de 20.887. Na fonte 31 PSF, foram liquidados 224.398,80, liquidados 223.916,72 e pagos 223.916,72. Na fonte 36 CEL, não teve nenhum empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 37 MAC, foram empenhados R$ 2.231.597,99, liquidados R$ 2.344.606,87 e pagos R$ 2.502.860,79. Na fonte 42 CAPES, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 04 royalties excedente, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 50 também continua a mesma coisa. Na fonte 46, programas do Hospital do Interior, também não teve nem empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 188, foram empenhados 232.500, foram pagos 111.609 e foram pagos 111.609. Essa fonte 188 é um recurso proveniente de emenda para aquisição de equipamentos para o hospital. Na fonte 190, que é aquisição de consumo para o hospital, não teve nem empenho, nem pagamento, nem liquidação. Agora nós vamos para o bloco da suporte profilático e terapêutico. No bloco do royalty, na fonte do 04 royalty produção, não teve empenho, teve a liquidação de 217.530,90 e um pagamento de 167.132,80. Na fonte 041 farmácia básica, não teve empenho, teve uma liquidação de 144.976,15 e um pagamento de 102.249,05. Na fonte 049 de royalty produção, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 50 royalty participação especial, também não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 004, agora nós vamos partir para o bloco da vigilância sanitária. Na fonte 004, no royalty produção, não houve nem empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 049, royalty excedente, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. E na fonte 147 do bloco da vigilância em saúde, houve 30.215,86 de empenho, 19.391,93 de liquidação e 12.235,80. Então, o montante de empenho nesse terceiro quadrimestre ficou em R$ 4.874.604,29. O montante de liquidação, R$ 14.085.601,14. E o montante de pagamento, R$ 14.405.557,32. Que a gente pode perceber que ele bate de acordo com a primeira tabela lá das despesas do terceiro quadrimestre do
do Fundo Municipal de Saúde. Então, eu tenho uma observação aqui, os valores em vermelhos foram anulações feitas no terceiro quadrimestre, que totalizaram R$ 4.252.159,17. E os recursos próprios aplicados no terceiro quadrimestre na saúde ficou num montante de R$ 8.041.553,03. Então, a gente pode perceber que a despesa de R$ 14.405.557,32, recursos próprios da Prefeitura, foram aplicados R$ 8 milhões. Tá? Então, esse finaliza a parte de aplicações de demonstrativos de despesa por fonte e por recursos. Estamos nesse momento na audiência de apresentação do relatório de prestação de contas da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Gostaria de registrar a presença do vereador Adiel da Silva Vieira e do vereador Nilton César Alves de Almeida. Aí, de antemão, gostaria de passar a palavra para um dos vereadores, se gostariam de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Vereador Nilton. Vereador Adiel. Momento não. Vocês gostariam de fazer mais alguma explanação ou possamos passar direto para as perguntas? Tá. Nesse momento, há alguém da assistência que gostaria de fazer pergunta? O senhor Luiz. Boa tarde, secretário. Boa tarde, funcionária da secretaria. Eu não estou com esses dados aqui, né? A folha, inclusive, por não ser colorida, algumas coisas não deu para acompanhar. Mas eu queria saber como é que está a taxa de mortalidade hospitalar. Não é a taxa de mortalidade municipal, não. Essa taxa, o DataSUS faz esse levantamento, ele é um pouco atrasado, leva uma diferença de 4, 5 meses. Porque eu observei que antes do hospital ser fechado, nessa gestão agora do André, a taxa de mortalidade hospitalar estava muito alta comparada com os outros municípios da região dos lagos. É tipo assim, você interna 100 pessoas e morrem 5 desses internados. Aí dá uma taxa de 5%, mortes por número de internações. E os outros municípios da região eram uma taxa baixa, 1 e pouco, 2, Búzios chegou a 7, 8, meses antes do fechamento do hospital. Eu não tenho acompanhado agora, mas talvez vocês tenham essa informação. Se ele abaixou, se continua a mesma coisa. Outra coisa, é um modelo, né? É um modelo de gestão do governo André, que é clientelista e patrimonialista, né? Que eu observei aqui, é outro dado também, que eu já fiz várias publicações no blog. Você aqui, nas despesas do terceiro quadrimestre, despesas com pessoal, 8 milhões. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, 4 milhões e meio. Total de despesas, 14 milhões e 400 e pouco. Se você fizer as contas, dividir essas despesas de serviço de terceiro, pessoa jurídica, 4 milhões e meio dividido por 14, vai dar mais de 30% de gasto com terceirização de serviços, né? No município aqui da região, Cabo Frio gasta 10% com terceirização. Aí eu verifiquei que nesses serviços, muitos serviços aqui, ó, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia. Eu fico pensando, a tomografia é muito caro, realmente, deve ser difícil você comprar esse equipamento, manter esse equipamento. Mas uma mamografia, eu acho que o município poderia conseguir. Por que fazer serviços? É a mesma coisa que a gente está dizendo da merenda, que a gente falou na questão da educação. Para que você terceirizar o preparo da merenda se você pode preparar?
para que contratar empresas para fazer mamografia, se você pode ter um aparelho para fazer no próprio hospital, na própria Secretaria de Saúde, onde for. Aqui diz embaixo assim, as contratações foram utilizadas para que fosse garantido o acesso da população, que não despeje, não sei o quê. A demanda refere ao serviço, é como se fosse mais barato terceirizar do que comprar o aparelho e fazer. Eu acho que não. Tanto que os outros municípios não gastam tanto com terceirização. Cabo Frio deve ter muitos desses serviços feitos por eles mesmos. A outra questão, para finalizar, é a questão das doenças aqui. A gente não consegue acompanhar direito, né? Mas eu lembro que o senhor falou aqui, capítulo 9, são 15 mortes, né? 15 mortes no quadrimestre, que são problemas de coração, né? Isso realmente é muito comum nos municípios da região, que é uma contradição também, uma cidade assim, de praia, as pessoas estarem morrendo de coração, né? O 8, o senhor falou também que é outra doença de idade, não sei, mas o senhor esqueceu do capítulo 20, que tem 14, eu não lembro, eu não sei o que é esse capítulo 20. Eu só sei que a gente tem, Búzios, a gente tem muita morte por que o DataSUS chama de agressões, morte por arma de fogo, é homicídio mesmo. Búzios já foi o primeiro município em termos de mais violento da região dos lagos. Hoje o Búzios está em 5º lugar, mas morre muita gente ainda. É tipo assim, você pega lá no ano 15 mortes, aí você pega 15 mortes pelo tamanho da população de Búzios, isso é tipo uma guerra na Síria. É um negócio absurdo. E a gente acha que mora numa cidade muito tranquila, mas não é. Essa é uma coisa que a gente tem que atentar para isso. Búzios é uma cidade muito violenta. Eu sei que os empresários ficam morrendo de medo por causa do turismo, você falar isso, vai afastar turista. Mas não, a gente tem que encarar isso de frente. E eu não sei como é que está o dado agora, porque esse é um estudo também que você leva uns 2 anos, mais ou menos, para o Instituto vinculado ao Ministério da Justiça para apresentar isso. Então, eu queria saber se esse capítulo 20 aqui é morte por agressão ou qual a causa. Obrigado, hein? A questão de morte, boa tarde, né, seu Luiz? Boa tarde aos vereadores. O vereador Dida não tinha falado ainda. A questão das mortes, nós comentamos aqui algumas vezes, trouxemos as equações, existe um gap para apresentação lá e para alimentar o sistema e tempo de resposta lá no Ministério da Saúde, no DataSUS. Né? Assim, o que acontece, na verdade, naquele período que ficou separado, as unidades, aumentou a mortalidade, a gente acha isso é uma estimativa, né, dentro do fluxo, que tenha sido pelo maior número de atendimentos de pessoas de fora. Por quê? Vamos lembrar que Cabo Frio, que tem 200 mil pessoas, né, 200 mil habitantes, vinham para cá para ser atendidos aqui, porque eles não tinham opção, eles não tinham nenhum lugar para ser atendido. Parte daquele período ali aconteceu isso. O Hospital da Mulher fechado, o Hospital da Criança fechado, a HCE fechado, as UPAs fechadas ou praticamente fechadas. Então eles vinham procurar atendimento aqui. Se você procura atendimento aqui e agrava, se você for um paciente grave, você morre e vira estatística de óbito. E agora não, agora o serviço lá, houve uma recuperação, eles estão funcionando, o Cabo Frio está atendendo, todas as unidades abertas, e aí a queda da mortalidade. Essa queda, né, na verdade, de óbito, ela tem caído. Para linkar com o óbito que você falou, que tem uma pergunta no meio que não tem nada a ver com o assunto, o capítulo 20 do Código Internacional de Doenças se refere a causas externas de morbidade e mortalidade. As causas externas, seja em Cabo Frio, seja aqui, Cabo Frio é muito mais violento do que Búzios. Por que eu sei isso do ponto de vista prático? Eu sei isso com uma estatística de 16 anos como médico do Corpo de Bombeiros. Quem é que trabalha com a causa externa? É o bombeiro. Mas você está falando que causa externa? Baleado eu sou chamado na comunidade por um jovem que se envolveu com tráfico ou não, foi vítima de um PAF, perdido ou não. Né? E aí você leva esse paciente, não importa se é bandido, a minha profissão ali não escolhe quem eu vou atender. A demanda não é feita dessa forma. Eu vou lá e atendo quem for. Então a gente sabe que em Cabo Frio
como Macaé hoje, que é o líder de violência na região, aí sim por arma de fogo. Mas Cabo Frio tem muita morte por causa externa, e Búzios principalmente, predominantemente a causa externa, aí é acidente, não é morte. Por exemplo, a gente só tem uma única morte até agora, estamos em março praticamente, a única morte, carnaval. Mas se você passar um período do carnaval, você não tem um baleado, ninguém morrer por baleado, teve um baleado, teve. No carnaval agora, e numa situação que parece que envolvia droga. Teve um irmão que matou o outro com uma arma branca. Tirando isso aí, até agora ninguém morreu mais por violência. A violência foi uma senhora que foi atravessar, foi atropelada por uma moto. O outro bateu de carro, caiu de moto, ficou grave, morreu. Foi operado aqui, foi operado lá no ERC. Então, assim, predominantemente, inclusive em toda a região dos lagos, eu enviava essa estatística das ocorrências, eu que fazia estatística do bombeiro para enviar para o Rio. Ela é externa no sentido de carro, acidente. Carro, moto, atropelamento. Mesmo Macaé seja violento, ainda sendo o município mais violento da região aqui, não é predominante lá a morte por violência e por arma de fogo, nem arma branca, não é. Ainda continua sendo as causas externas. Então, Búzios, essas causas externas, essas mortes, estão relacionadas a isso. Colisão, atropelamento, queda de moto, né? Os únicos óbitos que a gente teve por arma, como eu falei, que a gente tem notícia, foi o PAF do Carnaval, o outro foi baleado na região do glúteo, está em casa, foi atendido, suturado, está em casa, e uma infelicidade tremenda por uma situação familiar do irmão tirar a vida do outro. E a outra pergunta que ele tinha feito, dos serviços. Seu Luiz, eu sou morador de Cabo Frio, como o senhor sabe, trabalhei lá no bombeiro, né? Enfim, eu acho que o senhor está extremamente equivocado. Você pode até consultar isso, o serviço lá. Os serviços de Cabo Frio são eminentemente, praticamente todos terceirizados. Quando você consegue, por que isso acontece na região? Nós ficamos aqui, acho que uns 2 meses sem psiquiatra. E eu fiz uma entrevista em torno de 5 ou 6 psiquiatras. O que eu oferecia para ele? Oferecia o cargo ambulatório, atender, ele poderia atuar aqui, CAPES, conversava no ambulatório da Policlínica, de Manguinhos ou da Rasa, em cima daquele valor. Ele falou, não vou sair do Rio para ganhar esse valor. Só que antigamente a gente depositava hora extra para ganhar esse profissional e não ficar aquilo vago. Hoje eu não posso, o TCE proíbe pagar hora extra. Eu não vou ter como justificar isso. Então a gente vive essa luta, essa hipocrisia do governo. Você não pode pagar mais para ter um profissional, mas a população necessita daquele atendimento de especialista. Mas a gente oferece e ele não quer, o que se faz. Porque no caso aí não é nem prestação de serviço. Estou usando um exemplo, chegar no outro. É de um profissional atendendo. Muitas das vezes, por exemplo, é impossível conseguir aqui para Búzios um cirurgião pediátrico, nenhum. Porque primeiro que tem pouca cirurgia, não tem demanda para isso. Segundo, não vai ter interesse, que vai ser só um lugar, ele não vai largar o serviço onde ele é referência no estado todo e tem o consultório dele particular para vir para cá. Então, as especialidades, e aí, voltando para os serviços, que os serviços de atendimento também terminam sendo uma forma de especialidade. Por exemplo, você conseguir um exame de ressonância é uma coisa, você conseguir o raio-x é outra. Especialidade nesse sentido. Conforme o exame, não só do preço, não. Por exemplo, numa época passada, agora nem tanto, existe um exame chamado espirometria. O que é isso? Prova de função pulmonar. Para você conseguir esse exame, há 10 anos atrás era um custo. Não tinha. Hoje, antigamente, só médico podia fazer. Fisioterapeuta pode fazer, isso cresceu. Fez que aparecesse fisioterapeutas dispostos a fazer esse tipo de exame. Você não tinha. Eu era médico da unidade pós-cirurgia cardíaca. Tinha paciente que para fazer cirurgia cardíaca, trocar válvula, fazer ponte safena, não fazia porque não tinha esse exame. Porque é um pré-requisito de exame para fazer cirurgia cardíaca. E você não conseguia aquele exame. Um paciente do SUS tinha que ir para o Rio, muitas das vezes a família pagando, porque não tinha um prestador, não tinha um profissional para fazer. Por quê? Porque o profissional não quer ganhar aquilo que está determinado, que é pela tabela do SUS do município, ou que é pela tabela do SUS do governo federal, que paga um pouquinho mais, ou porque é a tabela, qualquer tabela, ele não aceita. Não, para receber isso eu não quero, não vou prestar esse serviço. Então, além dos equipamentos serem caros, agora indo para os exames, tem sempre, porque nenhum aparelho faz exame sozinho praticamente. Ainda que tenha um técnico para fazer, porque, por exemplo, as tomografias, as ressonâncias, não são feitas por médico. Existe um técnico treinado
faz aquele exame operacionalmente, ele vai operacionalizar e vai fazer, só que todo exame, esse exame de alta complexidade exige um laudo, é obrigatório, tem que ter um laudo, mesmo que seja no momento posterior, que não seja na hora. E para você ter esse médico, ele tem que vir para a região. Para ele vir para a região, para o município, ele não fica. Você faz o concurso, ele trabalha 6 meses, 1 ano, quando vem, quando assume o concurso, ele tem direito a férias, aí se você contratar só um, vai ficar 1 mês sem ninguém, porque ele tem direito a tirar férias, aí você tem que contratar 2, por aí vai. E aí você está aumentando a folha, 2 para tomografia, 2 para raio-x, que geralmente um não dá laudo do outro, 2 para... Então, assim, essa prestação de serviço, ela envolve essa situação. Vamos lembrar que prestação de serviço em exames, você tem um pedido, você tem uma tabela com a qual você paga tantos exames e a tabela dos exames de imagem. Então, assim, mesmo que fosse um serviço, um concurso, né, o adquirir o aparelho, tem manutenção de aparelho, quando quebra para consertar. A gente está... eu já tive aparelho parado particular e vários profissionais, que para você conseguir alguém para consertar uma sonda é dificuldade. Eu comprei aparelho particular, tudo direitinho. Você tendo privado, você não consegue. Particular, então, é mais difícil ainda de viver esse aparelho. Principalmente se for um aparelho como uma ressonância. Você fica 3, 4 dias sem um aparelho, 3, 4 dias sem um serviço, e aí você não consegue. Então, você não pode ter, na verdade, nenhum serviço, né? Quando eu conversei com um serviço aqui, que eu ia tirar o serviço, que a qualidade da tomografia de Búzios era ruim, né? Até então não era boa, estava piorando a qualidade. Eu cheguei para o prestador e falei, olha só, ou você melhora a sua tomografia de Búzios, você bota helicoidal ou eu vou tirar. Ou você bota num padrão parecido com a de Cabo Frio, ou não tem mais como continuar com o teu serviço. O teu serviço não pode ser diferente. Não é porque eu vou fazer o serviço próximo ao hospital, e o objetivo era esse, não ir para Cabo Frio, você não pode ter um serviço de qualidade pior, porque os médicos não estão aceitando o seu exame dentro do hospital. O neuro não concorda com o teu exame, o clínico, o cardiólogo, enfim, o cirurgião, nos exames de abdômen. E ele trocou o aparelho e botou o sistema helicoidal. Então, até essa troca, até essas exigências, para você comprar um aparelho é tudo muito demorado. Tudo muito demorado. Uma emenda de governo. A gente tem uma emenda para esse ano. Quando que vai ser a emenda? Poderia ter saído agora em janeiro, mas depende do governo a emenda. Emenda federal para compra de material do hospital. Como aquele que passou aqui, que levou tempo e tempo, até foi ágil aqui a Câmara de Vereadores para aprovar aquela emenda da atenção básica. A gente já está começando a distribuir de materiais, eletrocardiograma novo, computadores novos, a gente já está começando a patrimoniar para distribuir, mas levou tempo, ano. Então, o sistema do SUS de gestão, principalmente do governo federal, ele é muito falho, né? Haja vista, falar para vocês, inclusive, abrir uma aspas aqui num comentário relacionado a isso, porque isso envolve verba. O governo federal sabia que nesse ano, agora vigente, 2018, mudaria o sistema de gasto do dinheiro e de prestação de conta. Nada foi enviado, nenhuma portaria foi criada em 2017, nenhuma portaria foi enviada. Nós não fomos comunicados que teria que se abrir uma conta e o tempo no ano vindouro, que seria a relação 2017-2018, quando dia 2 eu abro o meu e-mail no primeiro dia, foi uma terça-feira do ano, de janeiro, eu olho, eu tinha 5 dias para abrir 2 contas novas, senão nenhum dinheiro ia ser depositado no município de Armação de Búzios. Não é Armação de Búzios não, todos os municípios passaram por isso, no Brasil inteiro. Então 5.500 municípios passaram por uma situação dessa, de não ser avisado previamente, de falar, e até agora a gente está aprendendo a manusear toda a parte de conta do Ministério da Saúde. Ontem eu fui avisado, fui chamado pela importância de a identificação das fontes de dinheiro, para vocês terem ideia, não era identificada. Como é que eu vou prestar conta se não está identificado? Caiu dinheiro, eu não sabia se era PAB, eu não sabia se era MAC, eu não sabia o que era, mesmo não tendo mais caixinha, mesmo sendo tudo capital investimento. Como é que você presta conta disso? Aí ontem me chamaram, começou a vir identificado, nós já estamos em março. Em janeiro, fevereiro. Agora vai ter que se mudar tudo que foi feito, porque vai ter que fazer, segundo o governo federal, criou-se um modelo lá de fluxo dentro da prefeitura para conseguir fazer as coisas, que o Ministério da Saúde, a preocupação foi essa, foi começar o ano, lançar uma portaria no Natal,
depois começar um ano falar que tem 5 dias para abrir a conta, senão não teria depositado. Se eu não tivesse aberto nesse período, eu não teria conta para receber dinheiro. Bastaria não ter olhado meio por 5 dias. Então, as coisas são feitas de uma forma, como o exemplo que eu dei do médico que eu não consigo. Por exemplo, a gente está precisando de pneumologista. É porque não quer? Não, porque o que tem está com 5 empregos no privado, não tem interesse de vir pelo valor, então gera uma dificuldade para a gente. Mais alguma pergunta da assistência? Marcos? Seu Luiz, mais alguma pergunta? Mais alguma outra pessoa gostaria de fazer uma outra pergunta? Eu gostaria, secretário de Saúde, doutor Vacchini, como está a questão, a gente fez um requerimento sobre medicamentos, né? E aí parece que só foi aberto em 2016 o processo para a compra de remédios. E como está essa questão do nosso município sobre remédio? E quais mais ou menos esse tipo de remédio que a gente, que o município é obrigado a ter, ou que o Estado ele distribui para o município? O Estado está deixando de distribuir vários medicamentos em uma quantidade muito grande. A gente está falando aí por ano de milhões em entrega de medicamentos, porque ele diz não ter, né? Os judiciais, que seriam recursos nossos de estar entrando em contato para pedir, eles também falam que não tem. Inclusive o Renato esteve lá com o prefeito no Rio, na Secretaria Estadual de Saúde, e o Renato em si foi orientado que falasse para a população quando entrasse contra o Estado como primeiro réu. Por quê? O município sempre vai ser réu. Essa semana eu levei um paciente lá, sem querer fugir, só para abrir uma aspa. Essa semana que eu digo, hoje é quarta, foi segunda-feira. Foi na defensoria com um paciente que está com câncer e é um consol fechado. Esse paciente, eu conversei com a defensora, argumentando com ela o porquê de abrir contra o Estado. Esse paciente já está na fila, já do servidor do Estado, aguardando a cirurgia para um câncer. Aí ele foram feitos os exames dele aqui. Eu até no caso, casualmente, que fiz o pré-operatório dele, ele foi colocado no SER pela gente, foi feito o serviço. Ele aparece lá, ele aparece na fila. Na época que ele me procurou, ele estava em 100 e pouco, agora ele está em 50 e pouco. A fila anda, mas demora, e ele tem um câncer. Eu expliquei isso tudo para ela. Ela falou, não, mas o município tem que ser responsável. Eu falei assim, eu sei que tem que ser responsável, mas o primeiro responsável tem que ser o Estado, porque quem regula a vaga, quem diz aonde vai operar, em qualquer município do Estado, um paciente com câncer, é o Estado. Quem recebe a verba do governo federal para pagar as instituições que são referência, o INCA, o INTO, é o governo estadual. E quem faz a regulação disso é o governo estadual. Aí ela aceitou, entendeu. Então, esse tipo de coisa, se acontecesse, foi que eles orientaram lá no Estado. Porque o que eles vão fazer quando isso acontecer? Quando bater uma judicialização, por exemplo, de medicamento que eu estou se referindo, vai haver um arraste de conta. Tem um arraste da conta, onde tiver o dinheiro vai me fazer um mandado, né? Como se fizesse aqui, vai arrastar o dinheiro de onde tiver, vai pagar e vai comprar um remédio. Que seria, em primeira mão, obrigação do Estado estar pagando. A maioria das judicializações aqui são de medicamentos importados, medicamentos de fonte do governo federal, por falta de repasse também, entrega ao Estado e nos entregando, e medicamentos do Estado. Então, na verdade, o que o senhor falou, vereador Nilton, do 2016, na verdade, não está desde 2016. A última licitação foi de 2016, vigorou 2017, acabou. E aí, por um problema também de orçamento e tudo que a Câmara estava em recesso, voltar a questão do orçamento, organizar, teve uma nomeação de secretaria para haver um remanejamento também de orçamento para essas secretarias que foram divididas. Até então você não podia fazer nada de efetivo em relação ao empenho, nada administrativo nesse sentido. E aí agora isso aconteceu, eu tentei antecipar, nós corremos, descobrimos através de uma procura, né, de sites que tem na internet, uma fonte de medicamentos para que não ficasse esperando a licitação. A licitação está hoje exatamente na Procuradoria-Geral do município, vindo amanhã para a nossa mão para empenhar. E aí a gente está
falando assim, inclusive está agendada a licitação do medicamento para 8 de março, né? E então, o que acontece? Nós procuramos, eu pedi ao Jefferson que me ajudasse, o controlador, ele encontrou uma ata de registro. Essa ata de registro que nós encontramos era de Cabo Frio. Foi feito toda uma papelada, porque a ata de registro, quando você adere a uma ata, aquilo o que demora na licitação desde o início, 2 a 3 meses, a ata de registro de 10 a 15 dias. Então eu falei, bom, isso vai resolver. No último momento, os documentos que faltavam era o aceite do município de Cabo Frio. Tudo foi feito. As publicações, a ata do registro, o edital, tudo a Deise fez. Quando chegou a autorização de Cabo Frio, eles não autorizaram. Parece que toda ata de registro tem um número máximo de adesão. Talvez 5, 4, depende. E aí teria já esgotado, só que nós fomos avisados 20 dias depois que isso tudo estava correndo, reclamei muito, briguei muito, mas isso não mudou nada. Então nós nos debruçamos sobre a licitação, que está com data marcada agora para 8 de março. Né? Em termos assim, de medicamentos, você tem mais ou menos uma noção de quantos mais ou menos nós estamos assim, devendo à população? Quantos mais ou menos que nós não temos? Na verdade, os medicamentos que faltam mais são os medicamentos controlados. Esses são os medicamentos que faltam mais na rede, né? A gente aderiu também a questão da tira da glicemia. Nós pagávamos R$1, né, Deise? R$1. Nós descobrimos uma ata do Estado de 40 centavos. Então, não 40 centavos, 40 centavos. 60% a menos. Então, para ter noção da economia, a gente está falando de 200 mil tiras que nós aderimos. 200 mil tiras a 40 centavos, 60% de redução de custo. Né? E a gente está na fase final. Na verdade, a fase final é da ata de registro da tira de glicemia, que vai estar amanhã para empenho. Tá falando e da licitação é 8 de março. Vereador Dida, alguma pergunta? Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a um processo seletivo para a contratação de agente comunitário de saúde. Como está esse processo todo? Esse processo está um pouco paralisado. Sim, eu fico muito chateado com isso, porque agora, quando eu falava aqui, eu vinha com um discurso aniano que eu precisava que chegasse os computadores, né? Os computadores estão chegando, todo o material chegou. E a empresa que ganhou a licitação da emenda, ela não tem como entregar de vez, então está entregando 9, né, são 60 computadores. Eu pedi para ele entregar tudo, ele falou, doutor, você está louco? Se eu for assaltado na estrada. Ele foi assaltado, o caminhão dele foi assaltado, houve até um relato lá na Secretaria de Saúde, né? Só que ele, no caso, deu sorte, porque quem perdeu foi ele, que eram só móveis, não tinha computador. Então, se ele traz 60 e ocorre um roubo, que é o mais caro do que foi da parte da compra dele. E ele está entregando aos poucos, então hoje eu tenho os computadores e não tenho um ACS. Né? A coisa tem que acontecer de forma conjunta, não adianta ter todos os computadores para que eles trabalhem que não tenham ACS. Então essas prioridades que houve, essa coisa da licitação, da adesão de medicamento, eu não consegui me concentrar em virtude dessas coisas, do orçamento novo, de não saber como é que ia fazer, como é que ia tocar a saúde em relação ao dinheiro. Eu liguei para diversas pessoas do Ministério da Saúde, coloquei a Marlene em contato com essas pessoas para que ajudasse, com o advogado Dr. Mauro, que é advogado responsável pelo Conselho Municipal de Saúde no Estado do Rio de Janeiro, Dr. Mauro, do COSEMES, que está mais a par, que tem ido a Brasília, que vai vir ministrar uma palestra aqui para a gente sobre essa coisa, como a gente tem que conduzir isso, porque isso tudo é novo, essa mudança, né? Então, realmente, eu não tive como focar nisso. Agora, 8 de março está aí, essa coisa da licitação do medicamento acontecendo, a gente consegue se debruçar sobre agente comunitário de saúde. É uma vontade do prefeito, né? Ele quer isso, ele entende isso, porque isso significa melhoria da qualidade do atendimento, até para uma questão de censo, cadastro, qualquer coisa que se faça para a população, você precisa desse agente comunitário de saúde. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Marcos, presidente da Serve Búzios. Boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde, secretário, Deise, vereadores mais uma vez. O vereador Nilton César perguntou sobre a questão dos medicamentos e eu acabei lembrando de uma situação que eu já tinha até falado com o secretário na reunião do Conselho de Saúde e hoje eu tomei conhecimento, através de um colega lá da entidade, que um parente dele que estava no hospital acabou ficando sabendo da questão da fita de glicemia. E a gente até tinha tratado essa questão da ata, né? Aí eu falei, vou perguntar. Eu até postei lá no grupo do conselho e fiquei preocupado com essa situação, se realmente tinha sido solucionada essa questão da fita, né? E eu também estava preocupado em relação a essa situação que o secretário, que o vereador citou. E queria até perguntar para a Deise se por acaso a gente tem algum resto a pagar referente aos fornecedores de medicamentos, né? Esse é o meu questionamento só essa tarde. Bom, Marcos, provavelmente ficou assim, alguma coisa de 2017 para ser finalizado em 2018. Depois eu posso pegar essa relação que ficou em RP, tá? Especificamente em questão aos fornecedores de medicamento, para a gente sentar e ver se existe um montante muito grande de RP para pagamento de medicamentos, tá? Mas isso aí é uma informação que eu tenho que acessar junto ao orçamentário da prefeitura, tá? Eu posso ver isso e pegar uma relação de prestadores que ficaram em restos a pagar, especificamente os que fornecem medicamento, tá? Mais alguém? Da fita, como eu falei, está na ata de registro que está sendo concluída, né? As fitas que a gente tem, a gente está segurando, porque acontece uma coisa também. Dentro de uma realidade, aquilo que você coloca à disposição sem nenhum tipo de controle, evapora, entre aspas. Aí eu estou falando de hospital. Porque a necessidade que existe aqui pode não ser a mesma, mas existe em outros lugares, né? E a gente tem profissionais que trabalham em mais de um hospital, né? Então, às vezes, você tem que fazer um controle maior. Então, às vezes eu faço um tipo de coisa, olha, só fulano que vai liberar isso no hospital. Aí ele agora já sabe. Ah, não tem. Eu falo assim, você já falou com o responsável que eu deixei para isso? Não. Vai lá e fala, pega, vai lá e entrega a pessoa. Porque se deixar livre, a gente observa que o volume e o tempo para aquilo acabar é muito mais rápido. Então não faz sentido. Então, como a gente não tem um volume grande, né, quando aderir à ata é uma coisa, você está falando de 200 mil fitas, já resolveu o ano inteiro, porque inclusive a demanda anual é de 100 mil, a estimativa, né, a quantidade necessária para a gente está aderindo 200 mil. Só que você adere não significa que você vai pedir 200 mil, você pode pedir até 200 mil. Se eu errei a conta ali, poxa, 100 mil, achei que fosse 100 mil, fiquei sem fita antes de terminar um ano. Não, 110, tem lá a fita para estar buscando tem 120, eu errei a conta, por aí vai. Então, assim, num período bem curto, acho que daqui a 15 dias no máximo a gente vai estar com a fita entregue, por enquanto trabalhando estritamente com os casos que precisa mais de entrega, de controle, para não gerar problema. Outra coisa que eu queria falar, uma coisa que eu fiz esse ano que eu não fiz ano passado, que eu entrei em fevereiro, é meio que você pega uma troca, e esse ano a vigilância sanitária, né, Deise, nós abrimos processos para tudo, onde tinha dinheiro, a única que não aconteceu isso, vai ser até com dinheiro do Conselho Municipal de Saúde, a gente está se organizando para fazer a listagem do que precisa, tanto para conferências, os senhores estão convidados, a Câmara Municipal, seus vereadores, 16 de março, né, Marcos? Para Conferência Municipal de Saúde, que vai ser lá no INEF, no anfiteatro, porque depois vai ter uma outra conferência estadual em seguida, em que a gente estaria levando a situação daqui, as demandas daqui, lá para o Estado, para a Conferência Estadual de Saúde.
E aí o que acontece? Nós abrimos processos com tudo, material de vigilância, material inseticida, roupa, equipamento, tudo que eles precisam para trabalhar. O que vocês precisam para trabalhar? E o que não tinha, o odonto não tinha, tem, então não abri. Então, porque a gente sabe, para que não chegasse no final do ano e não sobrasse dinheiro, porque a gente está sempre falando de uma verba específica, que não pode gastar em nada, principalmente de vigilância sanitária. Então nós abrimos, agora a que está faltando é a relação ao conselho, o dinheiro do conselho. Ano passado nós terminamos o ano sem, praticamente, não usou o dinheiro do conselho. Então, está colocando essa situação para que o quanto antes a gente use o dinheiro do conselho, abra o processo para que precise, para não chegar ao final do ano estar sobrando dinheiro de pasta nenhuma que não foi utilizado para o que se precisava. Secretário, aproveitando a oportunidade, o senhor citou aí o caso da vigilância sanitária, gostaria que o senhor pudesse, a partir de agora, estar vendo a questão do fumacê na nossa cidade. Fui servidor daquela secretaria, dessa unidade, por 9 anos, então eu entendo a parte técnica, realmente, se tem muito vento não pode sair fumacê, se está chovendo não pode sair fumacê, tem a questão também, o fumacê geralmente ele é voltado para o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue. Só que nós temos aqui na nossa cidade uma incidência muito grande daquele mosquito, o Culex, aquele mosquito que incomoda bastante. Então, vê a possibilidade, a viabilidade técnica, na verdade, da gente fazer algumas ações com fumacê em alguns bairros que têm sofrido muito com esse problema. E depois dessa última chuva, acredito que mais alguns 2, 3 ou 4 dias, esse mosquito vai voltar com muita intensidade de novo. Então vê lá com o pessoal, tem a questão técnica que eu estou falando, o fumacê não pode estar passando a qualquer hora, todos os dias, tem essa avaliação toda que tem que ser feita. Às vezes até a sociedade não entende por que o fumacê não está passando, aquela coisa ou outra, mas avaliar com os técnicos lá a possibilidade de a gente estar aí utilizando o fumacê em alguns bairros da nossa cidade, para fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais tranquilas com relação ao ataque feroz aí do Culex em alguns bairros da nossa cidade. Só fazer um adendo, vereador? Não, com certeza. Acho que tem que fazer um planejamento semanal do uso do fumacê, como está utilizando. Vai chegar uma carga maior agora, porque como eu falei, está dentre esses processos separado, está só de inseticida, nós separamos os processos, só de material, inseticida, só de roupa, equipamento, de carro, também tem carro aí já deslumbrado lá no processo, é que o fumacê, ele não é para o Aedes, o fumacê é para o Culex. Muitas das vezes a população quer que faça o fumacê achando que o Culex é o Aedes e que o fumacê vai matar o Aedes. O fumacê é para o Culex, na verdade assim, é uma confusão grande, na verdade, Então mas transmitindo doença ou não, ninguém aguenta mosquito, O Culex incomoda demais. Pode até não transmitir doença, mas incomoda. Então tem que ser resolvido também. Só às vezes eles sempre explicam quando chegam lá: olha, está trazendo fumacê, está vendo esse mosquito aqui? Isso aqui é Culex. Você não vai te transmitir a febre amarela, nem doença, essa dengue, Explica para eles. Aí eles ficam mais tranquilos também em relação a isso. Porque, entendeu? Eles chamam achando que aquele mosquito é da dengue, que está cheio e que o fumacê vai resolver o problema. O fumacê não resolve o problema de dengue, infelizmente. Não, até seria melhor para a gente também. Pegar todos os mosquitos, É verdade. Como não tem mais ninguém para fazer perguntas, estamos aqui nesse momento na apresentação do relatório referente à prestação de contas da saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Agradeço a presença do vereador Newton César, a presença também do vereador Adiel da Silva Vieira, a presença do senhor Luiz, aqui mais uma vez, Marcos Santos, presidente da Serve Búzios, e as demais pessoas, Olívia, o nome da senhora ali, eu não me recordo agora, nem da senhora nesse momento, mas agradecer a presença de vocês e assim encerramos a audiência pública em nome de Deus. Obrigado a todos.